tradicional de todas as segundas e quartas-feiras, sempre recebendo aqui um convidado super especial para tratarmos de educação, cultura em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje vamos entrevistar aqui o professor de História Roberto Monte para falarmos sobre a figura histórica de Luiz Inácio Maranhão, professor, militante político e que foi brutalmente torturado e assassinado lá na década de 70 durante o regime militar aqui no Brasil. Já saúdo aqui o professor Roberto Monte, vai ser uma entrevista via Zoom. Professor, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Potiguar Notícias. Bom dia, Otávio, e todos os que nos assistem, né? E ouvem. Antes de conversar com o professor, só aqui saudar os nossos anunciantes, nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto, do meu amigo Fernando, aqui mesmo em Parnamirim, câmbio automático, CVT, peças e serviços, aqui na rua Vale do Sol. Só passar aqui o telefone da Jocauto, 3272-3829 é o telefone da Jocauto. Agora aqui Pão Prêmio, da minha amiga auxiliadora, 3217-7814, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Segue aí aqui Pão Prêmio nas redes sociais. Bocata, gastronomia saudável, para você que precisa fazer dieta, tem restrições alimentares, a Bocata é o local. Telefone 99402-6193, segue aí a Bocata no Instagram e também no Facebook. Passando para a Book Story, moda feminina exclusiva, faz o seu dia melhor, da minha amiga Fábio Errara, o telefone 986350852, segue aí a Book Story nas redes sociais. Passando agora para a barbearia do Edson Carlos, Avenida Abel Cabral, 2221, Nova Parnamirim, telefone 9618-0090, segue aí o meu amigo Edson Carlos. Passando agora para Laricão Roots Lanches, lá na rua Quintino Bocaiúva 35, Cidade Alta Centro. Telefone 98887-6312, segue aí o Laricão Roots nas redes sociais, Facebook e Instagram. Passando agora para Tião, sempre ele, Bar e Restaurante do Humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Natal. Segue aí também o Tião nas redes sociais. Passando agora para Natal Rigor, moda masculina e feminina, para você que precisa de uma roupa para alugar, para casamento, para formatura. Natal Rigor, do meu amigo Raimundo Filadélfio, que também é parceiro aqui da Potiguar Notícias, lá na rua Passeio das Rosas, 801 em Mirassol, telefone 3206-2171. Agora, parceiro novo aqui no Cultura em Pauta, do Otávio Albuquerque, o Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores, para você que deseja levar seu carro em uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, leva lá na Martelinho de Ouro, na Avenida Jaguarari, 1466, telefone 3223-7398, segue aí a Martelinho de Ouro. Passando agora para Magão também, novo, né? Churrascaria do Magão, para você aí que quer fazer um evento, confraternização, casamentos, comemorações, aniversários, empresas também, enfim, é a Churrascaria do Magão, vai lá, olha o telefone, 9865-5674 é o telefone da Churrascaria do Magão. Seja muito bem-vindo também aqui ao Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta. Agora sim, retomamos o contato com o professor Roberto Monte para a gente falar sobre a figura histórica, professor, do Luiz Inácio Maranhão. Professor, militante político, jornalista e que desapareceu lá na década de 70 durante o regime militar. Para quem eventualmente não conhece, professor, quem foi a figura do Luiz Maranhão e qual a sua importância, sobretudo para a militância política e para a intelectualidade de esquerda? Bem, antes de mais nada, né, hoje tem um detalhe que Luiz Maranhão, no ano de 2021, faria 100 anos de idade. Ele nasceu no dia 25 de janeiro de 1991. Além de ser irmão do prefeito Djalma Maranhão, Luiz Maranhão foi um menos conhecido, né? Mas uma pessoa que também não
que teve assim, também uma grande participação nacional. Luiz Maranhão nasce em Natal, faz toda a sua militância política aqui em Natal, né? Nos anos 60 era deputado estadual e em 64 ele é cassado, né? Cassado, vai para a clandestinidade, acaba morando no eixo Rio-São Paulo, e com o detalhe que ele acaba fazendo parte do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. E, principalmente, ele era a pessoa que fazia o elo do partido com a Igreja Católica, né? E Luiz Maranhão, quer dizer, o Potiguar Notícia, não é, Otávio, é aí na cidade de Parnamirim, né? Então, Luiz Maranhão, ele foi preso aí em Parnamirim entre os anos final de 52 e 53, e foi barbaramente torturado, né? Porque todo mundo fala muito de Parnamirim, como esse negócio de trampolim da vitória e tal, né? Mas aí, não sei se vocês sabem, a gente está lançando um livro agora, existia um campo de concentração para pegar prisioneiros políticos no ano 52, 53. Então, Luiz Maranhão foi barbaramente torturado aí em Parnamirim, 52, 53, e quando chega o ano de 74, que é o ano que acontece o seu desaparecimento, Luiz Maranhão é morto na Casa da Morte de Petrópolis. Então, eu diria o seguinte, Luiz Maranhão teve essa vida muito trágica, né? Foi uma pessoa extremamente massacrada pelo regime militar, mas também foi, assim, um grande humanista e um grande militante político. E um militante que trabalhava assim com pessoas... Porque, veja só, como é que você vê um militante político comunista? Acho que muita gente já ouviu falar aqui de uma pessoa chamada Ulisses Celestino de Góes. O professor Ulisses de Góes era tipo esse povo carola de igreja, que era muito ligado. A menor coisa que a pessoa pode dizer do professor Ulisses de Góes era que era comunista. Mas nos anos 50, Ulisses de Góes, juntamente com o professor Luiz Maranhão, já fazia um trabalho de organização de cooperativas com pescadores lá aqui no Canto do Mangue. Então, esse é o Luiz Maranhão, né, um grande humanista que essas questões ligadas à ditadura militar, você acaba praticamente ter pessoas que você não fala mais, né? Quer dizer, a gente teve o ano quando Djalma fez os 100 anos, a gente constatou como foi deletéria, né? Como foi nojenta o papel do lance da ditadura e dos anos posteriores, é que uma pessoa que foi o maior e o melhor prefeito da cidade. Então, você praticamente não conhece mais. E, principalmente, Otávio, hoje, no dia que você tem essa questão das redes sociais, se aquela informação que já é pouca não estiver na rede, você praticamente é uma pessoa desconhecida. Então, talvez o nosso grande trabalho agora seja o levantamento de tudo que foi escrito, né? Livros, artigos, depoimentos sobre Luiz Maranhão. Acho que a gente tem que partir quase que do zero, né? E o Luiz Maranhão, professor Roberto, era conhecido, segundo consta, por uma capacidade de entender que somente a partir do contraditório, de ideias antagônicas, era que a gente poderia estabelecer as mudanças políticas necessárias. Se a gente adaptar esse pensamento do Luiz Maranhão para a contemporaneidade, falta isso para a gente consolidar essa democracia que ainda é tão claudicante aqui no Brasil, essa capacidade que o Luiz Maranhão tinha de dialogar com pessoas com ideologias diferentes. Está faltando isso, esse respeito ao contraditório? Veja só, ele está falando de democracia e de democratas, né? Hoje as coisas ficam mais complicadas porque hoje praticamente a estupidez, né? a barbárie acabou entrando na questão da vida política, né? Mas você pegar todos aqueles militantes dos anos 60, aqueles que pensavam um Brasil melhor,
uma vida melhor para o seu povo, né, para as nossas populações. O que acontece aqui no Brasil é o seguinte: se você olhar direitinho, praticamente de 30 em 30 anos, a gente acaba tendo um golpe militar, e tem um banho de sangue e um banho de perseguição, porque, na verdade, hoje, como todos nós sabemos, o Brasil não é um país autônomo, né? Nós hoje recebemos ordem, digamos, de toda essa canalha do exterior que diz o que fazer. Quer dizer, é um país que está dominado, né? Mas sempre acontece que, como esses países imperialistas, eles nunca deixam a gente crescer, mas está sempre massacrando, mas sempre vem uma geração a posteriori que volta a discutir a questão da democracia. A gente está falando de coisas simples, né? A questão da organização popular, a questão da democracia, palavras que sempre aconteceram e foram faladas como bem comum, né? Quer dizer, você é o inverso do que acontece hoje, né? Quer dizer, o Brasil hoje é um país de bilionários e ordens de pessoas nas ruas atrás de uma sopa. Então, quer dizer, o que a gente está discutindo agora são discussões que sempre aconteceram no país. Se você pegar direitinho os anos 50, os anos 60, você discutia a questão das ditas reformas de base, né? Digo, como é que o Brasil pode ser mais equitativo, ser mais igual para toda a questão da população. E nós tivemos um período, a partir de 2013, que o povo brasileiro viveu melhor. E eu lembro muito que você tem um livro muito bom, Otávio, chamado Sete Palmos de Terra e um Caixão. É um livro do escritor nordestino, pernambucano, Josué de Castro. Ele diz uma coisa bem simples. Na época de Arraiz, quando o Arraiz era governador nos anos 60, as pessoas comiam queijo, né? Quer dizer, o pobre que só come ovo, né? Só come aquela mistura, né? Voltou a comer, na época de Arraiz, começou a conhecer o que era um pedaço de queijo. Nos anos, no início do milênio, 2003 em diante, quem viveu sabe que a vida do brasileiro melhorou muito, né? Quer dizer, aquela história de você tirar o país do mapa da fome, aquela história de você chegar ao pleno emprego, e aquela história de você comer de manhã, de tarde e de noite. Quer dizer, a gente que tem um histórico que vem pelo menos de classe média para cima, isso é uma coisa que a gente acha até esquisito. Você toma café, você almoça e você janta, ainda faz um lanchinho de vez em quando. Mas a elite brasileira é tão bárbara, é tão safada, é tão antipovo, que até essas questões mínimas ela fica contra, né? Quer dizer, e quando aparecem pessoas, não só como Luiz Maranhão, ou pessoas que têm a questão da democracia, a questão do bem comum, e no qual as pessoas, de alguma maneira, vão atrás de resolver os seus problemas mais básicos, sempre vem esse tipo de golpe de Estado, né? Então, hoje... Pois não, pode finalizar. Não, então, eu acho que é um pouco isso. A gente vive num país bárbaro, né? A gente vive num país que tem uma... Quer dizer, você mora numa... O Potiguar Notícia, numa cidade chamada Parnamirim, que algum tempo atrás era o nome de um milico, era o nome de Eduardo Gomes. O que esse rapaz fez aí foi tocar fogo e tocar terror aí na cidade. Então, quer dizer, você... para falar de democracia, para você falar de bem comum, você logo é taxado de comunista ou esse tipo de coisa, quando, na verdade, o que a gente está precisando no Brasil é distribuição de renda. Quer dizer, aqui no Brasil você sabe que iate de luxo, jatinhos, você não paga imposto. Né? Quem paga imposto nesse país são os lascados. Porque esses que mandam
Tipo, agora a gente está agora fazendo essa gravação agora, quando tem um general, né, cagão, que está lá na CPI, né? Ninguém sabe se ele foi fardado, ou foi com fralda, ou fraudado, né? Então, quer dizer, hoje a gente tem não só uma classe política safada, né? Para não dizer escrota, como a gente tem o poder da segurança, do Exército, da Marinha Aeronáutica, que fica contra a questão do povo. E quem fala isso abertamente vira uma coisa complicada, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que falar de democracia, né? A gente tem que falar de distribuição de renda, a gente tem que falar que o que precisa é o Brasil sair dos grilhões, que vem desde a sua ocupação e dizimação, que vem desde os portugueses, né? E o Rio Grande do Norte é muito organizado nesse ponto, né? Que eu saiba, você conhece alguma tribo de índio, Otávio, aqui no Rio Grande do Norte? Mataram tudo. Né? É verdade. Então, quer dizer, são essas coisas que a gente às vezes acha normal, mas não é tão normal. É só você olhar um pouco a tua realidade e você vê que tem algo errado. O Luiz Maranhão, professor, ele lutou intensamente contra a opressão, o autoritarismo e depositou todas as suas energias no que se chama de uma formação de uma frente ampla, né? Sobretudo de partidos de base progressista. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e, novamente, fazendo um elo com a contemporaneidade, que é justamente isso que se fala hoje em dia na formação dessa frente ampla dos partidos de esquerda para disputar a eleição presidencial de 2022. Porque o que acontece é o seguinte, nos anos 60, 50, já rolava o terror, né? Quer dizer, o próprio Partido Comunista já estava na clandestinidade. O próprio Luiz Maranhão, ele no final dos anos 50, ele é eleito deputado estadual por um outro partido, um partido de nome PTN, Partido Trabalhista Nacional, um negócio, aquela sigla, o Brasil sempre tem essa sigla doida, né? O que acontece é o seguinte, Djalma Maranhão, ele tinha essa sigla chamada PTN. Então, os democratas, né, os comunistas, esse povo todinho, acabou sendo eleito em virtude do partido estar ainda sob perseguição. Então, você vê o seguinte, como eu te falei, de 30 em 30 anos, vem esse pessoal, dá um golpe, mata, exilia e começa tudo de novo. Então, aqui no Brasil, já começou agora até um novo tipo de golpe, né? Quer dizer, esse golpe que foi perpetrado no ano de 2016 já é uma coisa mais sofisticada, né? Então, se você pegar assim, o que é que esses gringos andam fazendo, se chama-se revoluções coloridas, né? Você começa, não precisa de armas, de baioneta ou de rifle, né? Você tem todo um esquema que acaba sendo, quer dizer, esse Bolsonaro é um pouco a personificação disso, né? Um ser totalmente desqualificado, desprezível, vira um presidente da República, porque ele vem de alguma maneira, fazer o papel dele, entregar o país inteiro, né? Então, mas eu acho que a gente tem essa alternativa de começar a organizar os movimentos para, de alguma forma, se preparar para o ano de 2022, né? Vai ter que uma grande briga para restabelecer, né, o Brasil, para deixar essa coisa desmoralizada que está sendo feita. Quer dizer, muita gente... Sim. Diga. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, então, quem tem juízo hoje está se preparando que o ano que vem a gente vai ter um grande embate, né? Sim. E eu diria o seguinte, a gente está numa quadra histórica que a gente está trabalhando efetivamente a questão da barbárie e a questão da civilização, né? Hoje, a pessoa pode, viu, Otávio, votar assim errado, a pessoa pode equivocar-se, mas hoje alguém ser a favor desse governo desumano, né? Um governo entreguista,
um governo contra os interesses nacionais, essa vai ser a grande briga, né? Digamos, dos democratas, como Luiz Maranhão, nos anos 50, 60 e 70, e os democratas que continuam a luta e a prática de Luiz Maranhão. Ou seja, ele vai ter que reunir um grande grupo de pessoas para restabelecer, de qualquer maneira, uma certa civilização nas questões de democracia no nosso país. O Luiz Maranhão era militante do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Tem alguma consonância, professor? Eu já fiz, inclusive, essa pergunta para um professor de história aqui, quando a gente debateu socialismo e comunismo. Mas tem alguma consonância, na sua opinião? O Partido Comunista daquela época, o caráter revolucionário, sobretudo muito agrupado na figura do Prestes, por exemplo, do que tem esses partidos comunistas e socialistas hoje, ou não tem nada a ver? Rapaz, o mundo muda de uma forma louca, né? Quer dizer, eu sou de uma época que eu ouvia muito rádio, né? Quer dizer, eu sou da época que nos anos 70 você tinha televisão preto e branco e aparece a coisa colorida, né? O mundo muda, as formas de comunicação, as formas dos modos de produção mudam. Mas a questão da democracia, a questão da soberania continuam. Quer dizer, hoje, o que foi Prestes nos anos da época da coluna, né, que passou até aqui pelo Rio Grande do Norte, é diferente da época de João Goulart, que é diferente da época do início de Lula e hoje. As pessoas, o mundo, de alguma maneira, muda, né? Quer dizer, hoje eu estou em casa, você está me entrevistando. Quer dizer, eu sei bem direitinho a distância de Natal para Parnamirim, porque meu pai tinha ali naquela área de Emaús, todos os meus tios tinham granja. Eu morava ali na Hermo da Fonseca, ali onde tem o Anjo Azul. Dali do Anjo Azul até a granja de papai dava 13 quilômetros. Então, daqui de Natal, onde eu moro aqui no Tirol, até Parnamirim é negócio de 16 quilômetros. Então, a gente está a menos de 20 quilômetros e a gente está falando de uma forma que seria impensável falar tempos atrás. Então, quer dizer, o mundo muda, as coisas mudam, mas eu acho o que fica, na essência, é o quê? É a questão da democracia, é a questão do bem comum, é a questão do ter e o ser. A gente vai viver uma sociedade em que um acumulador como Flávio Rocha tem que ter tudo, e uma pessoa que mora aí na periferia de Parnamirim tem que receber uma sopa. Está errado. Muito. Não precisa ser Prestes, não precisa ser João Goulart e não precisa ser Lula. Isso está errado. O que a gente vai ter que fazer é adaptar-se aos tempos modernos e, de alguma maneira, fazer fluir esse tipo de coisa, né? Se você é cristão, se você é socialista, faça valer os seus direitos. O problema é que hoje a questão da dominação ela é muito mais complexa, né? Hoje, você, através dos impérios, né, principalmente, nós temos hoje um império econômico e político decadente, né? Nós temos Eu acho muito legal, Otávio, eu acho que para você não ficar muito em crise, se você não entender um pouco as questões da geopolítica, às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Existe um autor de nome Gramsci. Ele diz o seguinte: quando um tipo de regime ou situação política está para acontecer, o parto sempre é doloroso. Então, isso falava-se nos anos 60. Eu estou citando agora Gramsci nos anos 2020. A primeira, eu sou da época quando dizia que você é de 12, né? De 12 era como se você fosse de longe. Nós já estamos 10 anos depois de 12. Então, o que vai acontecer nisso tudo, a gente tem que ter esse entendimento da geopolítica, porque pela primeira vez em muitos séculos, a grande referência não é mais o Ocidente, né?
a grande referência a partir de agora, você que tiver filho ou pessoa mais nova, a grande referência não é mais Europa, Estados Unidos, a grande referência vai ser o Oriente, né? Então, se você não entender o que está acontecendo a nível geopolítico, né? Entender o que são os BRICS, entender que o Império Americano ainda é forte, mas é um império que está em decadência. Como todos os impérios, eles crescem, eles têm o seu ápice e começa a ter o seu ponto de decadência, que é seu ponto de inflexão. Se a gente não entender isso, você não vai entender o que está acontecendo no mundo. Então, quer dizer, o americano que dizia tudo que a gente devia fazer, ele ainda continua a dizer assim, dessa forma, para nós que moramos no quintal dele. A gente está muito lascado porque a gente está... Dizem que o México, né, está muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos. Né? Então, quer dizer, é um pouco isso. Para ter esse entendimento, na minha opinião, para saber o que está acontecendo hoje aqui, você tem também que entender o que está no mundo. Eu até dou uma dica para quem gosta, quiser acompanhar um pouco isso. Existe um canal de nome 247, e geralmente uma vez por semana, tem um grande analista internacional de nome Pepe Escobar, como hoje tem vários outros. Então é interessante que a gente também não fique só lendo um tipo de notícia, que é a notícia dada pelo próprio inimigo. Está entendendo? Então, você só tem agências, aí que eu acho que volta outra coisa. Experiências como o Potiguar Notícia é uma coisa legal, porque você, de alguma maneira, democratiza mais a informação. Quem vivia aqui em Natal até uns 20, 30 anos atrás, você só tinha 2 jornais. Você só tinha o Diário, você só tinha a Tribuna do Norte e só tinha os Cassiana da vida, né? O O de Madruga da vida. Hoje tem N pessoas. Eu sou a favor que tenha tudo isso. Que isso, de alguma maneira, é um pouco a pergunta que você faz sobre Luiz Maranhão, né? Não só você juntar os que têm um intuito parecido, mas você também englobar a questão da diversidade. Porque no momento em que você tiver mais de uma opinião, e não a opinião predominante, você vai ter muito mais condição de refletir, né? Que é um nome que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, essa questão da reflexão, né? O momento de você ter mais informação para poder discernir as coisas. A morte do Luiz Maranhão, em circunstâncias nebulosas, deixam claro que aqui no Brasil nunca houve uma comissão da verdade mais séria, como houve, por exemplo, na Argentina, no Chile, para tratar das ditaduras de lá, que foram sangrentas. Aqui no Brasil nunca houve isso para passar esse período a limpo? Claro, você vê o seguinte, esse general aqui que está agora na CPI, ele chega, são 400 e tantas mil mortes em qualquer lugar do mundo, isso seria um escândalo. Então esse general cagão chega lá na CPI com toda aquela sua arrogância, né? Na verdade é o seguinte, é um bosta. Então quem tem que dizer a palavra certa, né? Quer dizer, o exército, que de alguma maneira sempre foi o capitão do mato, a palavra é essa. Antigamente, quando tinha o escravo, você tinha o capitão do mato, porque o capitão do mato é quem fazia o trabalho sujo. Desde há muitos anos, a base aérea, a tortura que Luiz Maranhão teve aí em Parnamirim, foi feito por oficiais da aeronáutica. Muita gente que fala, digamos, que a aeronáutica, né, esse negócio de Parnamirim foi como é o nome? O trampolim da vitória e tal. Tem livros, eu sei que tem livros até de amigos nossos que falam de Parnamirim e que não citam que tiveram essas torturas em 52, 53. Agora, a questão de Luiz Maranhão, a morte dele na Casa da Morte de Petrópolis, é muito bem documentada. Porque a Casa da Morte de Petrópolis existia
quando, em 72, começa a diminuir a questão das organizações armadas, de resistência armada ao regime militar, eles dizimam tudo isso, né? Logo depois, o Partido Comunista nunca pegou em armas. Estou falando dos anos 70, 60, né? Estou falando do PCB, não do PCdoB. Então, uma pessoa como Luiz Maranhão é uma pessoa que nunca advogou luta armada e foi morto da forma mais primitiva, abjeta. Ele foi barbaramente torturado. Existe vou dar 2 dicas de livros, né? Que brevemente a gente está botando esse material, Otávio, em PDF, para que as pessoas tenham acesso a esse material. Existe o livro da professora Conceição Góes, que era companheira de Moacir de Góes. Existe um livro da jornalista e militante política e companheira de Luiz do Partidão, chamada Eloneida Studart. Sim. Então, esses 2 livros, de alguma maneira, falam um pouco sobre Luiz e tudo que aconteceu. Então, Luiz foi morto na casa de Petrópolis, produto de uma operação chamada Radar, porque quando acabaram de matar o pessoal da luta armada, foram matar todos aqueles que eram do Partido Comunista, exatamente para complicar quando tivesse a questão da abertura. E para tu ver como isso é uma coisa que é acumulada, a safadeza é acumulada. A casa de Petrópolis, que matou todo esse povo, chamada Operação Radar, era a casa de um nazista, para você ter uma ideia. O cara saiu da Alemanha, era nazista, morava em Petrópolis e cedeu a casa para matar pessoas como Luiz Maranhão. E logo depois de ser morto, esse povo era esquartejado, feito bicho, e colocado em fornos crematórios de usina de cana-de-açúcar, a chamada usina Cambaíba. Então, quer dizer, Luiz Maranhão ele foi evaporado, não, mas que é isso? É desaparecido político. E a gente só sabe disso porque da casa da morte de Petrópolis só escapou uma pessoa, de nome Inês Etienne Romeu. A única que escapou. Todos foram mortos e todos foram... Quem quiser ler o livro de um delegado chamado Cláudio Guerra, ele conta como é que eles incineraram esse tipo de coisa. Qual a diferença entre um regime nazista e isso tudo que foi feito no país inteiro? Então, além do campo de concentração que houve em Parnamirim, que muito em breve o livro está saindo, né? Você teve, assim, no país inteiro, locais onde democratas, pessoas que trabalhavam a questão da democracia, como Luiz Maranhão, foram dizimados. E muitos, sabe o quê? Quem ajudou nisso tudo são esses políticos que estão aí no dia a dia, né? Quer dizer, de um lado você... Também a política, como tudo mudou, a gente também está em transição, né? Você tinha Alves de um lado, Maia do outro. Maia já vem dentro do esquema do regime militar. Você antes tinha Dinarte Mariz contra Luizio Alves, que primeiro é caçado, primeiro ele caça, né? A Luizio Alves é a pessoa que fez a grande perseguição aqui no Rio Grande do Norte e depois é caçado como ladrão. Então, quer dizer, quando você fala de Aloysio Alves, ele foi perseguidor a perseguido. Ele perseguiu pessoas como Luiz Maranhão e acabou sendo perseguido e caçado como uma pessoa que roubava. Sim. Então, quer dizer, a gente tem vários níveis de entendimento. Se de um lado você tem uma polícia que mata, de outro lado você tem um exército, uma marinha aeronáutica que é contra os interesses nacionais, você também tem os políticos conservadores que não estão nem aí, vão vender a preço de banana, como Fernando Henrique Cardoso vende as riquezas como a Vale do Rio Doce. Professor? Então, quer dizer, a gente está num momento que está tudo dominado e a gente tem que sair dentro desse lance de fazer grandes frentes para tirar essa cambada toda do poder. A gente já está se encaminhando mais ou menos para o final do programa, professor. Temos aí 5 minutos para encerrar, mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. 2 perguntas em um.
Se a gente analisar o que foi o contexto do Luiz Maranhão, você tinha ali uma ditadura do Vargas, o Estado Novo, de 37 a 45. Depois ele viveu a ditadura militar, parte dela, né, foi assassinado nesse período. Portanto, um período de muita opressão, de muito autoritarismo. E hoje nós temos aí a ascensão de um governo cheio de militares, um governo de verniz fascista. A gente vai chegar à conclusão de que houve um retrocesso nesse sentido, do ponto de vista democrático, ou o Brasil sempre foi isso aqui, né? Esse caráter mais autoritário, de um governo que flerta com o fascismo. E aí, para encerrar, o legado de Luiz Maranhão. Na verdade, eu concordo com você que sempre foi desse jeito. Vou dar para você um exemplo. Em janeiro de 1953, quando esse pessoal estava arrancando unha desse povo, tipo de Vulpiano, de Luiz Maranhão, e o povo estava sendo barbaramente torturado aí na base aérea, o prefeito nomeado de Natal, o senhor Creso Bezerra, ele estava, sabe o quê? Dando o título de cidadania ao torturador que era o comandante da base aérea. A pessoa que prendeu o doutor Vulpiano Cavalcante era um meganha de nome Genário Alves da Fonseca. Ele era sargento de aeronáutica que chegou lá no cacete pegando Vulpiano. 17 anos depois, ele vira reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E vou dar outra coisa, para tu ver como uma coisa é ampla. Em 1953, em agosto, Luiz Maranhão entra com um pedido de ajuda para a OAB de Pernambuco e para que seja... O pessoal defenda ele. Você sabe o que a OAB mandou o ofício aqui para Natal? Você sabe o que a OAB do Rio Grande do Norte falou? Não. Que não podia defendê-lo porque ele não estava em dia. Eu estou te dizendo um cenário que aconteceu nos anos 50, que hoje, de alguma maneira, estende-se, não vou dizer do mesmo jeito, porque o mundo muda e as pessoas mudam, mas a opressão é a mesma, né? Digamos, a forma de você olhar, você não olha o povo, você não olha as pessoas, você vê números, né? E é um pouco isso. E hoje a gente está num governo quase que caricato sei lá, porque é difícil. Quer dizer, eu era muito impressionado antigamente, Otávio, que existia ali na Filipinas um presidente de nome Duterte. Esse cara era tão barra pesada que saía para fazer safari humano lá na capital do país dele. O que é que você vai dizer de uma pessoa como Jair Bolsonaro? O pior é que ele está ao lado do que tem de pior, o que tem de mais abjeto, o que tem de mais nojento e o que tem mais safado. Você pega e muito alpinista, né? Você vê o neto aí de Djalma Marinho que era metido ao rei tudo menos a honra. Rogério Marinho, que é Rogério Marinho? De um lado ele está babando o Vilma, quando não está, ele está babando o Lula. E agora ele está fazendo esse fundo. Então, quer dizer, a gente tem uma classe política extremamente nojenta, né? Agora, isso a gente só vai resolver o quê? Levando para a população uma discussão, né? E trazendo pessoas que efetivamente olhem os seus problemas nacionais. Eu acho que o caso do Chile é um pouco... Não, eu estou dizendo uma coisa prática, né? Você só faz isso com organização, né? Hoje, fazer em 2022 e todo mundo tem que se preparar, né? Eu, particularmente, estou agora muito animado, viu, Otávio, em começar a criar os comitês Lula 2022, ou o nome que tiver, porque sem organização vai ficar apenas a conversa, né? Um papo, mas a safadeza que está aí só vai com muita gente, com ampliação, com muita discussão, e isso mais ou menos é a linha do legado histórico de Luiz Inácio Maranhão Filho, né? Um democrata que queria o bem, um homem de bem, né? Que queria o melhor para o seu povo e para a sua terra.
Muito obrigado, professor Roberto Monte, pelos esclarecimentos, as informações. Foi um conteúdo riquíssimo que o senhor passou. Tenho certeza que quem está assistindo pelo Otávio Albuquerque Cultura em Pauta e pela TV Potiguar Notícias gostou. E o senhor é da casa, seja sempre bem-vindo à Potiguar Notícias. Daqui a um mês a gente está lançando um livro que tem coisa de Parnamirim, a gente volta a conversar, Otávio. Maravilha, maravilha. Já se sinta convidado. Vou ficar mandando os informes para você. Claro, com certeza. Antes de encerrar o programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, só dar mais uma passada aqui pelos nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto do meu amigo Fernando, aqui na rua Serafim Nunes, né, na rua Vale do Sol. Câmbio automático CVT, peças e serviços, só passar aqui o telefone do Jocauto rapidamente, 3272-3829. Agora passando para Quipão Premium, da minha amiga auxiliadora, telefone 3217-7814, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Passando agora para Bocata Gastronomia Saudável, para você que precisa fazer dieta, tem restrições alimentares, a Bocata é o local. Telefone 994026193, segue aí a Bocata nas redes sociais. Passando agora para a Bookstore, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor, da minha amiga Fábio Errara, telefone 986350852, segue aí a Bookstore no Facebook e também no Instagram. Barbearia do Edson Carlos, Avenida Abel Cabral, 2221, em Nova Parnamirim, telefone 9618-0090 é o telefone da barbearia do Edson Carlos. Passando agora para Laricão Roots, lanches, lá na rua Quintino Bocaiúva, 35, Cidade Alta Centro, telefone 98887-6312, segue aí a Laricão Roots no Facebook e também no Instagram. Humilde Tião, Bar e Restaurante, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, em Natal, segue aí também meu querido amigo Tião. Passando agora para Natal Rigor, moda masculina e feminina, para você que precisa alugar uma roupa para um evento, uma formatura. Segue lá a Natal Rigor também nas redes sociais, Facebook, Instagram. Telefone 3206-2171, lá na rua Passeio das Rosas, em Mirassol. Passando agora para Martelinho de Ouro, novidade aqui do Cultura em Pauta, novo parceiro lá do meu amigo Mauro. Empresa de veículos automotores, para você que deseja levar seu carro em uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, lá na Avenida Jaguarari, 1466, telefone 3223-7398, é o telefone da Martelinho de Ouro. Agora passando aí para a Churrascaria do Magão. Faça seu evento lá na Churrascaria do Magão, confraternização, casamentos, comemorações, aniversários, parcerias aí para empresas, né? Churrasco aí para empresas. Segue aí a Churrascaria do Magão no Facebook e no Instagram. O telefone 99865-5674 é o telefone aí da Churrascaria do Magão. Seja muito bem-vindo ao Cultura em Pauta. É isso aí, terminamos mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, compromisso firmado na próxima segunda, nos vemos lá.